Fala investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar do HGRU11. Hoje nós iniciamos o seu acompanhamento mensal, tá? O HGRU11 é um fundo de renda urbana que é gerido pela Pátria Logística. Não, eu não sou amante da Pátria, é porque os fundos mais famosos estão sendo geridos por eles agora, né? Então a gente está fazendo alguns acompanhamentos, aí acaba que coincide batendo com os fundos da Pátria. Mas antes de nós irmos aqui para o relatório, eu preciso lembrar vocês que esse vídeo é meramente informativo. Nós não estamos recomendando nem a compra nem a venda de nenhum ativo, até porque eu não sou analista, né? Então, vamos lá. Antes de abrir aqui o relatório, dessa vez referente ao mês de maio de 26, perdão, vamos fazer um aparato geral para ver como é que está o HGRU aqui na nossa bolsa. Hoje o fundo está sendo cotado a R$ 129,30, tendo dividend yield de 9,69% e um PVP bem cravado aqui no 0 a 0, né? Que é no 1%. Aí não está nem com ágio nem com deságio, né? Uma liquidez média diária de 4 milhões, tá ok? E subiu aqui nos últimos 12 meses 14%. Porém, do seu último pico até agora, onde nós estamos falando, o fundo tem aqui uma desvalorização de 2% praticamente. Vamos aqui no relatório gerencial, vou colocar aqui em vermelho a canetinha para a gente poder visualizar algumas coisas. Mais uma vez, aqui nós estamos falando, né, que é só um panorama da macroeconomia. Eles falam um pouquinho aqui sobre FIX, IBOV, né, os juros e tal. E aqui chega na parte do comentário da gestão, né? Em maio o fundo apresentou a receita total de 1,14 por cota, o que elevou a um resultado distribuível de 89 centavos por cota. Neste mês, a distribuição foi de 95 centavos e foi pago no dia 15 de junho. Nesse caso, vai ser pago amanhã, hoje é dia 14, em linha com as projeções que eles já tinham lançado no relatório ali de dezembro de 25. Então, tá de ok com o guidance, tá? Apesar das projeções, o time de gestão continua em busca de novos desinvestimentos, principalmente relacionados ao portfólio de lojas da Pernambucanas. As Pernambucanas eram uma das maiores posições que eles tinham na carteira, então eles estão tentando reduzir essa posição, ao mesmo tempo que repassam aí um lucro para o cotista com essas vendas. Basicamente não teve muita movimentação aqui nesse mês, né? Não teve movimentação de locatários, e a vacância ela perdura ali a 0,8%, não teve também reajustes, e a alavancagem do fundo está em 5,5%, tá certo? Hoje eles contam com 98 imóveis e 24 números de locatários. Tem uma questão que eu quero comentar com vocês. Aqui, ó, ele traz um pouquinho dos rendimentos, né? 0,95 centavos há bastante tempo. Sempre tem esses picos aqui, junho e dezembro, que é em relação às distribuições que são feitas semestralmente, tá? Por lei, os fundos imobiliários precisam obrigatoriamente distribuir 95% do que eles conseguem no semestre. Então, sempre que tem um caixazinho, eles liberam aqui nesses meses para poder cumprir essa lei. O fundo teve aqui, ó, uma receita de locação de 21 milhões, o que totalizou com as mobiliárias e as extraordinárias 26 milhões e 500 mil. Depois que retiraram aqui 5 milhões de despesa financeira, despesa operacional e imobiliária, nós tínhamos aqui um resultado distribuível de 20 milhões e 750 mil reais. Aqui só que foi distribuído 22 milhões. Eles já tinham falado que eles usaram um pouquinho da reserva aí, tá certo? Mais para baixo tem uma questão que eu quero mostrar a vocês aqui, ó, sobre isso aqui, ó. O fundo hoje tem um passivo de 298 milhões, que é referente à aquisição de alguns imóveis, só que nos próximos 12 meses eles têm somente 96 milhões para pagarem. E é importante a gente ressaltar isso, por quê? Porque se nós pegarmos a alavancagem que ele tem hoje sobre o patrimônio líquido, que foi o que eu peguei aqui, puxei aqui. Então, a alavancagem sobre esse patrimônio líquido, nós temos aqui uma variação de uma alavancagem de 9,95%. Só que se a gente pegar total dos ativos que eles têm, ativos mais líquidos, né, que são FIIs, CRIs, os caixas, colocar também em consideração as parcelas que ele tem para receber, 153 milhões, nós temos aqui uma cobertura de 1,77%, ou seja, somente com os ativos líquidos que ele tem, se ele se desfizer, ele já consegue pagar o passivo total dele uma vez e 77. Agora, em relação
o passivo total que ele tem, todas as dívidas em relação só com os ativos líquidos, ou seja, sem precisar se desfazer de imóveis, esse passivo ele corresponde a 56% do ativo total. Então o fundo está super bem de caixa, tá? E em relação aos 12 meses, o passivo é 96 milhões, em relação ao ativo total líquido que nós temos é 18%. Então ele tem mais de 80% ainda de caixa que vai sobrar quando ele pagar esses 96 milhões desses 12 meses. Isso corresponde a 5,51 vezes o passivo que ele vai ter de ativo aqui nesses 12 meses, tá? Então é super tranquilo aqui o fundo, e eu vou começar a ressaltar isso aqui muito porque o importante às vezes não é somente a alavancagem bruta, e sim a alavancagem que o fundo tem ali no curto prazo também, porque eu posso pegar 10 bilhões emprestados, mas se esses 10 bilhões forem para 100 anos, vai ser pouca coisa que eu vou pagar ali por ano, né? Então a gente tem aqui 296 milhões, só que 96 milhões que é para ser pago em 12 meses. E conferir no caixa, tem caixa tranquilo, então não vai modificar muitas coisas. Foi um fundo bem tranquilo, tá? Não tem muito que a gente possa comentar hoje. Aí temos aqui o saldo devedor, né? A devedor, eles estão prevendo uma desalavancagem para 5,51% aqui em dezembro de 26. E por que aqui deu 9,95%? Porque eles estão falando somente da alavancagem financeira, tá? Não estão levando em consideração as outras questões. E eu levo em consideração aqui as aquisições, tudo. Eles só levam em consideração os CRIs. Então eu acho que do jeito que a gente faz aqui é um pouquinho mais seguro para a gente saber como é que está a situação do fundo. Porque eu posso ter ali várias dívidas de aquisições, mas tem pouco CRI, tá certo? Então a gente consegue driblar aí esse pequeno empecilho que pode acontecer. Aqui embaixo nós temos 98 ativos, 14 estados. A maioria está em varejo alimentar. Nós temos aqui educacional, varejo vestuário. Aí temos as concentrações, Carrefour e Açaí, que são varejos alimentícios. Temos a Pernambucanas, que está vendendo aí algumas lojas para tentar diminuir mais essa exposição. Aqui embaixo nós temos os contratos, que são de maiorias atípicos. Isso aqui dá uma maior previsibilidade. São praticamente todos indexados ao IPCA. Então um fundo bem bonitinho assim, bem redondinho, tá? Nós temos aqui, as lojas que ele tem, né? Aqui é Pernambucana, São Paulo, aí vestuário e tal. Então nós temos ativos que ele tem, também os inquilinos. E mais para baixo aqui nós temos uma coisa interessante, né? Que é a carteira de FIIs. Não me recordo se eu já falei, mas eles têm aqui uma quantidade pouca do seu PL, que é 8% concentrado em FIIs. Tem aqui o FC, FL11, TVR11 e tem o GARI11. Uma coisa que eu percebi é que vários fundos grandes estão tendo ali o GARI11 em carteira. Então eles estão enxergando uma oportunidade ali que pode ser de curto prazo, tá? Tem também o KNIP, né? KNIP é um fundo da Kinea, que é para investidor qualificado. Mas se você tiver mais de 1 milhão, você já é considerado qualificado, tá? Mas você pode também se autodeclarar qualificado para poder investir no fundo. Mas é isso, gente. O relatório foi esse. Foi uma coisa bem simples. Eles tiveram movimentações. O fundo só distribuiu um pouquinho a menos que a reserva. Então segue sem dor de cabeça, tá? A gente vai acompanhando aí para ver como é que tá. E só para lembrar aqui, né? A reserva tá em 0,50, tá certo? Então a gente consegue ter ainda 0,5 centavos aí por cota de reserva para o fundo gastar nos próximos meses. Então é isso, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.